Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez com o nosso encontro de terça-feira aqui no nosso Templo Unificado, Irmão Radamés. E hoje mais uma vez, com a leitura da Bíblia, falando sobre parábolas também mais uma vez. Aqui Jesus explica aos apóstolos a razão dele falar por parábolas. Por que ele fala por parábolas aos apóstolos? Ao povo, na verdade, a todos. Os apóstolos perguntam, por que você se refere, aos seus ensinamentos através de parábolas? Porque, especialmente naquela época, as pessoas não compreendiam. Eles não estavam prontas para entender a grandeza da missão de Jesus na Terra, Então, ele falando através de parábolas, eles não compreenderiam mesmo, porque a eles não era dado o momento de compreender, Então, ele disse para os discípulos, que a vós foi dado o direito de compreender. Então, vocês que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, que ouçam e que vejam, E que usem e que aprendam todas as coisas que estão sendo ensinadas. E aqui também ele explica sobre a parábola do semeador, que a gente já leu em outra ocasião, mas ele explica que aquela semente que não frutificou, que foi semeada em solos espinhosos, que foi semeada muito rasa, em solos arenosos, e que elas não germinaram, não brotaram, porque o coração daquelas pessoas não estava pronto, não estava preparado para compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus, Então, os ensinamentos através de parábolas são esses, justamente para que as pessoas, os espíritos que habitavam o planeta naquela ocasião, nós, pudéssemos aos poucos compreendendo a grandeza dos ensinamentos de Cristo, pudéssemos aos poucos ir, vamos dizer assim, nos familiarizando com a sua linguagem e com aquilo que ele tinha para nos ensinar, Então ele trazia através de parábolas que hoje, quando a gente lê, a gente consegue compreender um pouco melhor, A gente consegue perceber o que ele realmente queria nos dizer naquela época. E são palavras tão atuais que a cada momento, elas nos servem de lição, Bem-aventurados, Bem-aventurados aqueles que têm olhos para ver, E ouvidos para ouvir, e que conseguem compreender aqueles ensinamentos, porque muitos verão e não enxergarão, e muitos ouvirão e não entenderão, Então, quando ele nos deixa esses ensinamentos para que em algum momento da nossa existência a gente consiga compreender o que ele queria dizer, com aquelas palavras, ele não deixou para o povo da época, ele não deixou para nós na nossa ignorância daquela encarnação. Ele tinha real certeza que nós estávamos no planeta para progredir, e que chegaria o nosso momento de ter olhos e ouvidos para realmente ver e ouvir e entender, Não foram palavras para serem esquecidas, em 10, 20 anos, 1 ano, 2 anos,
Algumas pessoas deixam palavras que nunca mais ninguém escutou, né? Mas foram deixadas para sempre, para que a gente pudesse, conforme fosse aperfeiçoando o nosso espírito, a gente pudesse passar a compreender, né, aqueles ensinamentos. E isso somos nós todos que estamos encarnados no planeta hoje, né, nos dias de hoje. Também estivemos, né, encarnados naqueles tempos, ou durante a passagem de Cristo na Terra, ou um pouco antes, ou um pouco depois, que sentimos a presença e o amor dele na atmosfera do planeta, né? Não só aqueles que estavam encarnados no momento que ele habitou o planeta, que sentiu, né, a sua presença, porque a preparação do reencarne dele foi muito maior do que aqueles 33 anos que ele teve na Terra, né? E mesmo depois que ele partiu, ele se fez presente por muito tempo na atmosfera terrestre, né? E até hoje, né, quando rogamos por ele, quando oramos, né, e pedimos o seu auxílio, ele está ali para nos atender, né? Só que, claro, hoje em esferas bem superiores, né, bem mais distante da Terra, mas ainda ligado a nós, através do seu compromisso, né, de governar o nosso planeta. Então, nós precisamos continuar lendo as coisas que ele deixou. Nós precisamos continuar estudando e a gente pode ler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa e que sempre a gente vai tirar uma lição um pouco diferente, né? A gente sempre vai aprender mais alguma coisa daquilo que está escrito ali. Se nós lermos qualquer livro, né? Não só a Bíblia. Se nós lermos qualquer livro, não só a Bíblia, mais de uma vez, nós sempre vamos entender um pouco mais daquela leitura, né? Se nós assistirmos qualquer palestra também mais de uma vez, nós vamos entender um pouco mais daquelas palavras. E assim são as lições, né? Quando nós estamos na escola, se a gente repetir de ano, né? No ano seguinte, quando a gente estiver vendo aquela mesma matéria que a gente viu no ano anterior, a gente vai pensar, nossa, mas eu não tive esse conteúdo ano passado. E teve. Só que naquele momento a gente não estava pronto para compreender aquele conteúdo, né? E aí no ano seguinte a gente consegue, olha, mas agora eu estou entendendo isso aqui. Então, por isso que muitas vezes, né, nós reprovamos na escola e nós reprovamos na vida, né? Quando a gente não se propõe a estudar mais de uma vez a mesma lição, né? E ainda quando nós estudamos algumas vezes a mesma lição, acabamos por não compreender, né? E aí então é o momento que a gente desencarna e aí a gente vai ter que reencarnar de novo nas mesmas condições para aprender aquela mesma lição que a gente já tinha passado em outras vidas e não tinha entendido. Por esta razão que Jesus Cristo falava por parábolas, porque os nossos espíritos, eles estavam imaturos, né? E não tinham maturidade suficiente para compreender o que ele estava querendo nos ensinar, né? Apenas aqueles que estavam juntos com ele, né, e que passaram a compreender as suas palavras e a escrever, né, transcrever para a Bíblia, né, passaram a ensinar, né, assim como Paulo, depois que Jesus Cristo morreu, passou a mandar as suas cartas, né, com a palavra dele, para vários lugares, né, para Roma, para Coríntios, para vários locais, ele mandava suas cartas ensinando tudo aquilo que ele aprendeu, né, com os apóstolos, que ele aprendeu depois da sua visão, né, depois que ele teve a visão de Jesus Cristo. Então nós temos um momento
em que a nossa visão abre, né? E que o nosso coração compreende as coisas, né? E assim é em tudo na vida. Tem momentos que nós passamos por situações que a gente não sabe por quê, a gente não entende por que a gente está passando por aquela situação, né? E principalmente quando é uma situação de dor, nós nos achamos até injustiçados, né? Mas quando a gente para perceber que tudo que a gente passa tem uma razão de ser, né? Tudo que a gente vive é um aprendizado, né? Então a gente compreende o que o universo está querendo nos dizer, né? Qual é a parábola que está sendo usada naquele momento para a gente poder compreender aquilo que está sendo ensinado, qual a lição, né? Que a gente tá tendo naquele momento. Então não só Jesus, né? Mas o universo fala com a gente através de parábolas, né? Nos envia lições que a gente muitas vezes não compreende na hora, mas quando a gente estuda de novo, vai somando aquelas palavras, né? E vai assimilando melhor, né? Boa noite, a Morgana chegando aí. Então o pessoal vai chegando, né? Vai dando boa noite, a gente vai falando mais um pouco, vai estudando as palavras de Jesus, né? E sempre acompanhado dos nossos mentores, que estão sempre aqui nos auxiliando na explanação do assunto, para que a gente consiga realmente falar com coerência sobre o assunto da leitura, né? E para que a gente possa realmente começar a entender o que está sendo ensinado, né? Na nossa vida, os acontecimentos, né, eles não são por acaso, né? Nós, de alguma forma, criamos aquela realidade porque eram as experiências que a gente precisava para aquele momento, né? Nós criamos as situações que a gente precisa para nos fortalecer enquanto espírito, né? Para nos aprimorar enquanto espírito. Então a gente, de alguma forma, se encaminha para vivenciar aquelas experiências, né? Então muitas vezes nós estamos há anos trabalhando numa empresa, né? 15, 20 anos, quantas pessoas às vezes trabalham, né? 15, 20 anos numa empresa. E o cérebro está tão acostumado com aquilo ali, com aquele ritmo, que não pensa em outra coisa, não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Daqui a pouco, por alguma razão, a gente é demitido daquela empresa. No primeiro momento, é um susto, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? É uma coisa totalmente incomum na tua vida, te joga de um jeito para fora da tua zona de conforto, né? E tu num primeiro momento fica meio sem saber o que fazer. Mas daqui a pouco tu começa, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, aquilo, vou estudar, vou fazer um curso, vou me aprimorar em alguma outra coisa, e quando vê, tá fazendo um trabalho muito melhor do que aquele que tu fazia por 20 anos e não tava feliz com aquilo, só que não tinha coragem, não ousava mudar, né? Então, quando nós não estudamos da maneira certa, de alguma forma o universo nos, né, dá um empurrão e nos joga na situação que a gente vai conseguir estudar direitinho daí, vai conseguir aprender aquilo que a gente precisa para aprimorar o nosso espírito, né? Então a nossa função no mundo, né, habitando esse planeta, é realmente nos aprimorar, né? É nos aperfeiçoar, é buscar o crescimento espiritual e, consequentemente, né, o nosso progresso material também, né? Porque buscar o reino de Deus, que todo o resto lhe será dado por acréscimo, é exatamente isso, né? Quando buscamos o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Quando agregamos conhecimento ao nosso espírito, automaticamente, né? Deus, o universo todo, seja lá qual for
palavra que as pessoas costumam usar, providencia, né, para que a gente possa ter progresso material também. Porque, mas só pensam em progresso material. Não, é porque quando tu tem progresso material, tu consegue te concentrar naquilo que realmente importa, que é o progresso espiritual. Enquanto tu precisa se preocupar somente com a subsistência, né, com teu corpo permanecer vivo, tu não consegue te entregar totalmente aos teus estudos espirituais, a tua crença, a tua religião, a tua espiritualidade. No momento que tu não precisa mais te preocupar, né, que tu vai ter o teu alimento, tu já sabe que tu vai ter, que tu tem o suficiente para viver e para ajudar as pessoas, então tu consegue te entregar totalmente a tua missão divina, vamos dizer assim, né? E quanto mais tu te entrega na tua missão divina, mais o resto vem por acréscimo. E mais progresso em todos os sentidos tu vai ter, né? Então essas parábolas que Jesus deixava para nós era mais ou menos isso, né? Tu só precisa compreender o que ele queria dizer com cada uma delas, né? Buscai o reino de Deus e todo o resto será dado por acréscimo. Estuda, estuda, estuda. E quando aprender, continue estudando mais um pouco para poder se aperfeiçoar, né? Trabalha, trabalha, trabalha. Quando tiver bastante, começa a doar para os outros, né? Que não conseguem ter. E é essa lição, né? Que a gente tem para vocês hoje. Quanto mais você tem, mais lhe será dado, né? E aquele que pouco tem, ainda o pouco que tem lhe será tirado, porque não se dedica ao progresso, né? Não vai em busca do seu progresso, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente recebe, né? Se a gente busca o reino de Deus com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, automaticamente a gente vai ter progresso em todas as áreas da nossa vida, né? A gente vai ter tranquilidade no trabalho, a gente vai ter prosperidade financeira, a gente vai ter um relacionamento saudável com a nossa família e assim por diante, né? Quanto mais a gente respeita as leis do universo, mais o universo nos bonifica através delas, certo, pessoal? Então vamos ver se nosso mentor vai ter uma explicação para as parábolas hoje. Ou você vai querer ficar aqui brincando com essa lindeira. Ela sempre gostou do Miller, né? Uhum. Delícia. Hoje a gente tá com visita aqui, tá, pessoal? Tem uma coisa mais fofa do mundo aqui, brincando na nossa frente. Então não tem como não parar um pouquinho para olhar para aquela cara maravilhosa da Helena. Então vamos chamar o nosso mentor, né? Para continuarmos com a explicação das parábolas. Por que Cristo falava através de parábolas? Né, Helena? Então, seu Xangô vai trazer a
suas palavras, né, para concluir o nosso estudo sobre essa leitura da Bíblia. E explicar, né, mais um pouco sobre as parábolas de Cristo. Salve a todos, filhos, na orbe terrestre. Como já foi dito, nosso Senhor Jesus deixou seus ensinamentos através de parábolas, porque a humanidade terrestre, em sua grande maioria, estava na infância espiritual. Infância quer dizer pouco preparo para compreender as coisas. Não quer dizer mais ou menos inteligência. Quer dizer menos preparo, menos entendimento. Se você pega uma criança em tenra idade e tenta explicar para ela uma conta bem complicada, ela vai ficar olhando para você como se nada tivesse ouvindo. Não é nem como se não estivesse entendendo, é como se não estivesse ouvindo. Porque aquelas palavras não são absorvidas pelo cérebro infantil. É um conhecimento ao qual ele não está capacitado para compreender. Então, você pega brinquedos e mostra esse brinquedo, mais este, aquele outro, fala na sua linguagem e a criança compreende num instante. E assim éramos nós no período em que o nosso Senhor Jesus esteve sobre a terra. Crianças que não compreendíamos as suas palavras, que não sabíamos nem sobre o que ele estava falando quando ele nos dava aqueles ensinamentos preciosos. Mas ele sabia que se ele mostrasse os brinquedos e floreasse as palavras através das parábolas, que um dia nós iríamos entender. Então ele contava histórias, né? Crianças gostam de histórias. Ele contava histórias. Porque um dia o rapaz saiu a semear, caiu a semente no chão e assim. E contava novas histórias. E aquelas crianças, que éramos nós, ficávamos encantados com as suas histórias sem entender uma palavra. Mas chamava atenção. E aquilo ia ficando na mente, ia sendo absorvido pelo espírito. E aí a gente desencarnava e nascia de novo e ouvia de novo aquelas parábolas porque ficaram escritas, né? E a gente ouvia de novo e de novo, até que um dia a gente entendia, né? Então, quando Jesus esteve habitando o planeta, nós estávamos na infância, onde tudo que entendíamos eram através de histórias e brincadeiras. E hoje, quando
a humanidade, em sua grande parte, alcança a maturidade, já conseguimos ler e compreender o que ele quis nos dizer. Mas precisou se passar 2000 anos entre idas e vindas ao mundo espiritual para que pudéssemos compreender as historinhas que ele nos contava. E ele sabia da nossa condição. Então ele não exigia que nós entendesse naquela época. Porque tinham aqueles que entendiam. Aqueles que já tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver. E foram esses que transcreveram as suas palavras para que hoje pudéssemos ter esse ensinamento. E essas palavras tiveram tanta força que se todas as Bíblias sagradas do mundo hoje forem queimadas e incineradas, elas vão continuar vivas dentro de cada um que a elas já estudou. Não precisamos mais delas assim. Elas estão como diz, no vácuo quântico, certo? Elas estão no vácuo quântico e qualquer momento, qualquer pessoa capta e escreve de novo, sem necessidade de transcrever, copiar. Porque são 2000 anos sendo escritas e reescritas e copiadas e lidas e estudadas. Já se formou uma massa quase que gigantesca de pessoas que já, espíritos encarnados e desencarnados, que já estudaram essas palavras, né? Então hoje não precisa mais, não precisaria mais, né? Essas palavras estar escritas. Elas estão no universo. Elas fazem parte da história do planeta Terra, né? Então, a passagem de Jesus Cristo é muito maior do que se imagina, né? Na atual conjuntura terrestre. É muito mais do que aquele ser que habitou o planeta, que foi um carpinteiro e morreu na cruz. Então, já se enraizou, já está enraizado. E ainda assim, ainda temos alguns espíritos encarnados que ainda estão na infância e não conseguem compreender as suas ações. Mas elas são claríssimas, claríssimas, para quem tem vontade de ouvir e compreender. São lições abençoadas, né? Estão soltas no universo. A cada um que quiser, é só meditar, fazer uma oração, se concentrar, que elas vêm e elas fluem como uma onda, né, dentro da sua capacidade mental. Tudo está interligado no planeta. Então, esses ensinamentos passam de uns para os outros através das ondas mentais, da capacidade de captação eletromagnética de cada um. Nos associamos a seres que têm a mesma capacidade energética. Nos associamos, nos conectamos melhor com aqueles espíritos que têm a mesma fluidez do campo eletromagnético que o nosso. E assim, Jesus sabia o que iria acontecer.
Ele sabia da capacidade de aprendizado dos seres humanos do planeta Terra ao decorrer dos tempos. E a cada dia mais e mais os espíritos terrestres estão absorvendo o conhecimento. Aí vocês podem perguntar, mas seu Xangô, existe muita maldade no planeta, existe muitas pessoas que ainda fazem o mal, né? Pessoas que se utilizam do poder para prejudicar aos outros. Meus queridos, muitos mais hão que fazem o bem do que aqueles que o mal fazem. Muito mais pessoas, espíritos encarnados e desencarnados vibram na transição planetária do que aqueles que querem prejudicar os outros, certo? Existem forças das trevas querendo impedir a transição do planeta? Existem. Não somos ingênuos de negar, né, um fato. Mas a conexão com essas forças se dá através dos pensamentos. Se mantivermos os nossos pensamentos na luz, no amor, principalmente na alegria e no amor. Se nos mantivermos na alegria e no amor, as forças das trevas não têm o poder de nos alcançar. Certo, meus irmãos? A vibração de cada um condiz com a conexão que você vai ter. Certo? Então, era isso que Jesus queria dizer, né? Quando ele dizia: buscai o reino dos céus e todo o resto será dado por acréscimo. Quando você está conectado com o universo, com o Criador, com o nosso Senhor Jesus, com as forças da luz, as trevas não vão lhe alcançar. E tudo que você precisa, você terá. Tudo que você busca, você vai alcançar. Né? Batei e abrir-se-vos-á. Pedir que você terá. Né? Então são lições tão abençoadas deixadas por ele e por nossos outros irmãos, né? Que se propuseram a transcrever as suas palavras. Que nós só precisamos usar o mínimo da nossa capacidade mental, que hoje é bem superior à que nós tínhamos há 2000 anos atrás, para compreender o que ele está querendo nos ensinar, para compreender os ensinamentos que nos foram deixados, né? Então, o que Xangô tem a dizer para vocês? Acreditem no amor, sejam alegres e beneficentes com seus irmãos, começando por aquele irmão que habita o seu lar, que está sobre o seu teto. Não adianta você tirar para doar para um estranho se você não doa para aquele que está com você. Não adianta você ser alegre e sorridente na rua, no seu trabalho, se quando você está na sua casa você não é. O próximo, mais próximo de cada um de nós é aqueles que habitam o mesmo telhado que a gente. É aqueles que vieram juntos para se conectar em harmonia. E futuramente, né, cada um segue o seu destino. Mas neste momento é necessário essa conexão. O amar-vos uns aos outros é assim. Ame o seu próximo como a si mesmo. Comece pelo próximo mais próximo. E depois expanda para os outros. Então teremos
a capacidade que Jesus Cristo teve de amar a humanidade inteira e se entregar a ela, entregar a sua vida em favor da humanidade. Estamos longe ainda de chegar a esse nível, né? Mas se nós começarmos por aqueles que habitam o nosso lar, já estamos dando passo para ser um pouco do que Ele nos ensinou. E que Deus, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos os irmãos que possam ter ouvido uma ou duas palavras que foi dita nessa noite. Que possa abençoar a todos aqueles irmãos que se encontram enfermos neste momento. Aqueles que estão em busca da passagem para o mundo espiritual e se sentem trancados no planeta Terra. Aqueles que já fizeram a passagem e ainda assim não conseguiram se desconectar. Que essa luz deste momento possa chegar em cada um deles. Que possamos pensar naquelas pessoas que queremos abençoar neste momento, com essa luz que está sendo emanada, e ela vai chegar a cada uma dessas pessoas, como prova do amor do nosso Senhor Jesus pelos habitantes do planeta Terra. E que todos possam ser abençoados e iluminados neste momento de amor. Que assim